A chegada do coronavírus à América Latina tem levado lideranças do continente ao limite. Se a pandemia vem revelando a incompetência de líderes como Bolsonaro e o nicaragüense Daniel Ortega, que pouco fizeram e até estimularam a população a deixar o isolamento, ela também evidencia ações rápidas de outros presidentes. Quem agiu com velocidade ganhou popularidade. No Chile, por exemplo, a pandemia deu sobrevida a um governo até então com popularidade próxima de zero. O presidente Sebastián Piñera era aprovado por só 3% dos chilenos depois dos protestos do ano passado. Agora, o índice subiu para 21%. Vale lembrar que em 2019, a violenta repressão às manifestações quase derrubou o presidente. E se a crise social quase custou sua cabeça, a da saúde pública pode salvar sua carreira política. Piñera não perdeu tempo. Em 2 de março, apenas 5 dias depois do primeiro caso no continente, o governo passou a exigir uma declaração juramentada dos viajantes que vinham de zona de risco. Deviam garantir que não tiveram contato com doentes. Eles tinham a temperatura medida e quem apresentasse sintomas era levado diretamente a um hospital. O governo também investiu em testes massivos. Proporcionalmente à população, o Chile testa 15 vezes mais que o Brasil. O resultado é um retrato mais claro da pandemia, o que ajuda nas ações do governo. Entre os países com mais de 1.000 casos confirmados, o Chile tem a letalidade mais baixa. Apenas 1% dos casos confirmados acabam em morte. Já no Brasil, essa taxa beira 6%. Para se ter uma ideia, o Chile tem quase 20 milhões de habitantes, uma população semelhante à da Grande São Paulo. Mas enquanto os chilenos tinham apenas 92 mortes até o dia 14 de abril, a Grande São Paulo já registrava 616 óbitos. O argentino Alberto Fernandes também tem saído bem. Além de defender o isolamento citando dados científicos em suas aparições, ele é favorável à redução do salário da classe política, a começar pelo próprio salário. Além disso, o governo proibiu demissões em massa por 60 dias no começo de abril e, no final do mês, estabeleceu uma multa de até R$6.000 para quem for pego nas ruas sem máscara. Outro presidente que navega em popularidade é Nayib Bukele, de El Salvador. Ele superou 90% de aprovação pelas ações rápidas. Antes mesmo do país confirmar o primeiro caso, decretou lockdown total e tem usado bem as redes sociais para endossar o isolamento social. Ele chegou até a criticar algumas lideranças vizinhas pela falta de ação. Com uma população parecida com a da cidade do Rio, até o domingo de Páscoa, o país tinha registrado 6 mortes. Já no Rio, eram 120. E como El Salvador também testa mais que o Brasil, há mais chance de um número carioca estar subnotificado do que o salvadorenho. Vamos a mantenernos en nuestras casas. No Panamá, o social-democrata Nito Cortiço também apostou na realização massiva de testes para combater a subnotificação e controlar melhor a pandemia. O país tem a maior taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes no continente, uma letalidade de 2,7%, o que é menos da metade dos mais de 6%, como é no caso brasileiro. O país precisou agir rapidamente porque, graças ao Canal do Panamá, o trânsito de estrangeiros sempre foi intenso. Já ali do lado, a Costa Rica sempre esteve mais preparada. O único país sem exército na América Latina, ela historicamente usa esse dinheiro para investir em políticas de bem-estar social. E desde que universalizou a saúde pública lá nos anos 70, a Costa Rica tem uma das melhores estruturas do continente. Nas Américas, é o país com a segunda maior expectativa de vida, atrás apenas do Canadá. Os costarriquenhos vivem em média 80 anos, são 5 anos a mais que os brasileiros. E no coronavírus, a Costa Rica está mantendo um número baixíssimo de mortes. A taxa de letalidade é de apenas 0,5%. Para uma crise desse tamanho, a única certeza é que não existe solução mágica ou resposta perfeita. Mesmo países que vêm lidando bem tomam atitudes questionáveis. O Panamá, por exemplo, impôs uma quarentena por gênero, em que homens e mulheres só podem sair de casa em dias alternados. Isso gerou, claro, uma insegurança na população trans, que não sabe o dia certo de ir para a rua por medo de ser abordada por suas características físicas, e não pela identidade social. Já o Chile tem uma bizarra definição do que são casos recuperados, o que inclui todos aqueles que deixam de ser contagiosos, até os mortos. A Argentina, por sua vez, foi tão extrema ao fechar os serviços que até os bancos passaram alguns dias sem abrir, o que gerou grandes filas no dia da reabertura e quase colocou toda a quarentena a perder. Mas entre falhas e acertos, uma coisa é certa. Praticamente todos os países do continente viram seus presidentes defenderem medidas de isolamento, que é o mais importante. Quem tomou atitudes mais cedo conquistou o apoio da população. E só 2 países não fizeram coisa alguma. A Nicarágua, onde o presidente literalmente desapareceu, e o Brasil, onde o presidente aparece em público, passa a mão no nariz e cumprimenta os apoiadores.